Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Êxodo 37 e 38. A Arca da Aliança. Bezalel fez a arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez ao redor uma moldura de ouro. Fundiu 4 argolas de ouro que fixou sobre os 4 pés da arca, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois aparelhou varas de madeira de acácia, e as revestiu de ouro, e colocou-as nas argolas laterais da arca, para que pudesse ser transportada. Fez a tampa da arca, o propiciatório, também de ouro puro, 1,10 m de comprimento por 70 cm de largura. Confeccionou também 2 querubins de ouro puro. De ouro batidos fez, nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim numa extremidade, e o outro na extremidade oposta. Ele os fez formando um só conjunto com o propiciatório em ambos os lados dele. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado em direção ao propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia com 90 cm de comprimento, 45 cm de largura e 70 cm de altura. Revestiu-a de ouro puro, e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez também ao seu redor uma borda com uma largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu para a mesa 4 argolas de ouro, e colocou-as nos 4 cantos formados pelos 4 pés. As argolas foram fixadas próximas da borda, a fim de sustentar as varas utilizadas no transporte da mesa. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro, para carregar a mesa. Fez também acessórios que deviam estar sobre a mesa, seus pratos, seus recipientes para o incenso, as tigelas e as bacias onde se derramam as ofertas de bebidas que são as libações, todos de ouro puro. De ouro puro fez o candelabro. De ouro batido confeccionou seu pedestal, sua haste, seus cálices, as figuras de botões e flores, formavam uma só peça de arte com ele. 6 braços saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. 3 cálices em forma de flor de amêndoas em um braço, um botão e uma flor, e 3 cálices em forma de flor de amêndoa no outro braço, com o botão e a flor. Assim, para os 6 braços que saíam do candelabro. No candelabro havia a figura de 4 cálices em forma de flor de amêndoas, com seus botões e flores, um botão debaixo dos 2 primeiros braços que saíam do candelabro, outro debaixo dos outros 2 debaixo dos 2 últimos que também saíam do candelabro. Dessa forma, para os 6 braços que saíam do candelabro. Os botões e os braços formavam uma só peça de arte com ele, um único bloco de ouro puro batido. Fez também suas lâmpadas, em número de 7, seus cortadores de pavio e seus apagadores eram de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro fez o candelabro com seus enfeites e todas as demais peças que o acompanhavam. Fez também o altar dos perfumes, de madeira de acácia, com formato quadrado e medindo 45 cm de cada lado e 90 cm de altura. Suas pontas, em forma de chifre, formavam com ele uma só peça de arte. De ouro puro revestiu, a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Debaixo dessa moldura ele fez 2 argolas de ouro em cada um dos lados, em ambos os lados, para sustentar as varas que eram usadas para carregá-lo. Utilizou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Preparou o óleo sagrado para as unções e o incenso especial e aromático, obra de perfumista. O altar dos holocaustos. Fez um altar de madeira de acácia para oferecer a oferta de elevação, chamado altar dos holocaustos, com as seguintes medidas: 1,35 m de altura, e como era quadrado, com 2,25 m de cada lado. Nos 4 ângulos, fez um acabamento na forma de chifres, formando uma só peça de arte com o altar, e o revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez também para o altar uma grelha de bronze, em forma de rede, sob o rebordo do altar, embaixo, desde a parte inferior até a metade do altar. Fundiu 4 argolas nas 4 pontas da grelha de bronze, para que servissem de receptáculo aos varais.
De madeira de acácia fez essas varas, revestiu-as de bronze e colocou-as na argolas de bronze, fixadas nos dois lados do altar, a fim de que o pudessem locomover. O altar era, portanto, oco e feito de tábuas. Fez uma bacia e sua base com bronze polido, o mesmo polimento com que se conseguiam fazer os espelhos de bronze usados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda da presença de Deus, chamada de tenda do encontro ou da reunião. Construiu também o átrio. O lado sul, para o Negueb, tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com os ganchos das colunas e suas vergas de prata. O lado norte igualmente media 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Também os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, do mar, com suas cortinas externas, mediam 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases, com ganchos e vergas de prata nas colunas. A parte oriental, que olha para o nascente, igualmente tinha 22 metros e meio de largura. Havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento em um dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado da entrada do átrio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas em volta do átrio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos, todos os suportes e a parte superior das colunas eram de prata. E todos os postes que serviam como colunas do átrio eram unidos por suportes também de prata. Na entrada do átrio, o grande pátio, havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim, obra de arte de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, à semelhança das demais cortinas do átrio, media 2 metros e 25 centímetros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. E todo o revestimento de seus ganchos e vergas era de prata, assim como o topo dos postes que funcionavam como colunas. Todas as estacas e pregos usados no tabernáculo e na área do átrio eram de bronze. Eis a prestação de contas do material empregado no tabernáculo, a tenda da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também hábil em desenhar figuras por meio do bordado sobre linho fino, os quais sabia tecer com fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim. O total do ouro empregado na obra, entre todos os trabalhos de arte do santuário, ouro este que provinha das muitas ofertas de todo o povo, foi o equivalente a 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, igualmente com base no peso padrão do santuário, 6 gramas para cada um dos recenseados, quer dizer, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu, 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos usados em cada base. 20 quilos e 300 gramas foram utilizados para fazer os ganchos para os postes erguidos em forma de coluna, para revestir as partes superiores dessas colunas e fazer suas vergas. O peso do bronze recebido como oferta movida pelo povo foi de 2,5 toneladas. Com esse bronze fez as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, sua grelha e todos os acessórios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio e todos os pregos e estacas utilizados no tabernáculo e em toda a área do átrio. Mateus 28. Tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago, e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: Não temais vós, sei que viestes ver a Jesus, que foi crucificado. Mas aqui ele não está. Foi ressuscitado, como havia dito.
Vinde e vede vós onde ele jazia. Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos, ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós rumo a Galiléia. Lá o vereis. Atentai para o que vos disse. As mulheres abandonaram o túmulo correndo, amedrontadas, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-lo aos seus discípulos. De repente, Jesus veio ao encontro delas e as saudou. Alegrai-vos. Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés abraçando-os, e o adoraram. Então Jesus lhes declarou: Não temais, ide dizei aos meus irmãos que sigam para Galiléia, lá eles me verão. Os sacerdotes subornam os guardas. E sucedeu que enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Então, os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e tramaram outro plano. Deram aos soldados vultosa quantia em dinheiro. E lhes recomendaram que declarassem a todos: os discípulos dele vieram durante a noite e raptaram o corpo, enquanto cochilávamos. Se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos a vosso favor e vos livraremos de qualquer reprimenda. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como haviam sido orientados. E, por isso, essa versão dos acontecimentos se conta entre os judeus até o dia de hoje. A Grande Comissão. Os 11 discípulos rumaram para Galiléia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então, Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, eu estarei permanentemente convosco, até o fim dos tempos. Salmos 34 versículos 11 a 22. Filhos, vinde e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem de vós quer ter prazer na vida, e deseja longos dias para viver em felicidade? Guarda tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal, e pratica o bem, busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Os olhos do Senhor contemplam os justos, e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. A face do Senhor está contra os que praticam o mal, para da terra apagar qualquer lembrança deles. Suplicam os justos, e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito abatido. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. O Senhor preserva-lhe todo o ser, nenhum osso sequer é quebrado. Os ímpios serão destruídos por sua própria maldade, e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos, todos os que nele buscarem refúgio serão absolvidos. Provérbios 9 versículos 9 e 10. Orienta a pessoa que tem sabedoria, e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo, e ele aumentará em muito seu saber. O temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento.